Acho que eu brinquei lá no grupo. Bem, nós vamos fazer vocês chorarem hoje aqui, né? Falei, hoje vai ser uma palestra para todo mundo chorar. Porque o título é Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Então é meio estranho, como assim? Bem-aventurados os que choram, quer dizer, felizes os que choram. Então vamos explicar na visão, na visão da religião aí, né? Da espiritual. Vamos ver como que é esse choro de quem é bem-aventurado, né? Os bem-aventurados, os que choram, né? Então, eu vou falar numa frase que, olha só, você sabe, acho que não sabemos, mas Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Então, olha o que dizia já o livro de Isaías. O livro de Isaías dizia o seguinte, ó, era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Ele já falava de Cristo, hein? E já estava prevendo que ia existir Cristo. São os profetas, né, que vieram do Antigo Testamento para falar do Novo Testamento, que é o nascimento de Cristo, a partir do nascimento de tal. Era desprezado, era a escória da humanidade. Quem assistiu o filme de Mel Gibson é exatamente isso, né? Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, sofreu para burro, né? Foi maltratado e resignou-se, quer dizer, submeteu-se sem revolta. Ele submeteu aquele sofrimento, né? Cristo, sem ficar revoltado. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos dos tosqueadores, né? 700 anos antes de nascer Cristo, já previa-se que Isaías já dizia, vai ter um Salvador, vai nascer alguém assim, que vai passar por tudo isso, que é Cristo, né? Então, olha quanto sofreu Cristo, né? Então, ele vem dizer depois das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, né? Então, por quê? Então, de fato, por Cristo mesmo ter suportado essas tribulações, né? O que são tribulações? Tribulações são situações aborrecidas que nós temos, situações desagradáveis, todo mundo tem, né? As aflições, as adversidades, as angústias, os problemas que nós temos na vida, né? Essas são as nossas tribulações. Então, de fato, Jesus veio, mesmo suportando tribulações, está em condições de vir em auxílio dos que são atribulados. Quer dizer, Cristo veio para nos consolar também, né? Sabendo que nós vamos passar por muitas tribulações, por isso que não existe vida sem cruz, né? Sem tribulações, né? Não existe. Tanto é que Cristo veio dar exemplo, né? De suportar as tribulações, né? Então, ele vem no auxílio nosso dos que são atribulados, de nós que somos atribulados, né? Então, ele vem nos consolar. Bom, então a palestra vai ser mais ou menos em cima disso, né? Quer dizer, bem-aventurado essas pessoas que sofrem e sabem sofrer, né? Quando tem Deus dentro de nós, a gente acaba aprendendo a sofrer, como Cristo sofreu calado, né? Como se uma ovelha que muda na mão dos tosqueadores, né? Olha só, e precisa ter um Deus mesmo para fazer isso, né? Porque a gente não consegue sofrer tudo isso calado, né? Então, pode-se também tirar disso a seguinte reflexão. A consolação divina não é algo que vem simplesmente tomar lugar dos problemas que nós temos, dando-lhe fim. Não vem acabar, quer dizer, Deus não acaba com o nosso sofrimento. Muitas vezes nós pensamos, por que Deus não... Por que eu fiz de errado? Por que eu? Né? Por que tem que ser eu? Então, a consolação divina não é algo que venha acabar com a nossa tribulação, dando-lhe fim, acabar com tudo. Sofrimento e consolação, sofrer e ser consolado, sofrer e consolar não são duas coisas opostas, estranhas uma à outra. São coisas que se relacionam. Então, nós temos que aprender que na vida vamos sofrer, mas poderemos ser consolados por Deus, né? Por isso que temos família. E por isso que nós temos que também
ter uma vida com Deus para poder consolar os outros, né? Por isso que é bem-aventurados os que choram. Então, convém antes de dizer que a consolação nasce no seio mesmo da tribulação. Mesmo dos problemas, as consolações nascem aí. Porque nós podemos estar junto com as pessoas que sofrem, né? E consolando elas, né? Quando esta é aceita com fé, na comunhão com Deus, com Jesus, né? Que nós somos católicos, cristãos, nessa comunhão com Cristo, nós entendendo o que é o sofrimento, essas tribulações que nos aparecem todo dia na nossa vida, a gente consegue levar com mais facilidade, né? Com menos sofrimento, menos tristes, né? Então, a cruz é uma realidade na nossa vida. É a realidade. Não adianta querer falar, mas por que eu sofro? Como a gente sofre? Se a gente não aprender a viver com a cruz, a gente vai viver infeliz. Não quer dizer que a gente não vai sofrer com isso, né? Não vai ter os momentos de tristeza, vai ter. Quando morre alguém na família, nós vamos ficar tristes, né? Somos humanos, né? Então, a cruz é uma realidade cruel e brutal na nossa vida. Mas verte conforto e paz sobre aqueles que se contemplam com a fé, na fé. Aqueles que sabem enxergar Deus na cruz, vivem melhor, reconhecendo nela o sinal indubitável do amor e da fidelidade de Deus. Pode perceber isso, as pessoas que vivem próximo de Deus sofrem menos quando vêm as contrariedades, né? As tribulações. Então, que lágrimas nós estamos falando aqui? Então, vamos começar agora a explicar que lágrimas receberão essa consolação. Estamos falando de que lágrimas? Quais choros serão objeto da consolação divina? Quais choros são esses? Então, o primeiro choro, nós vamos falar em 3 tipos de choro, de lágrimas, né? O primeiro, a lágrima de arrependimento. Se eu não tiver não pode ser lágrimas, hoje ontem falava numa reunião lá na Asca, não pode ter lágrimas de crocodilo. A gente precisa ter lágrimas de arrependimento, quer dizer, tem que ter um arrependimento no fundo do coração, não pode ser arrependimento, um choro só para alguém ver que nós estamos tristes, né, ou estamos sofrendo. Então, quando o coração humano é tocado pela graça de Deus, a graça do arrependimento, quando nós realmente estamos arrependidos, aí sim essa lágrima vale a pena. Quando ela toma consciência da gravidade, quando eu tomo consciência de que eu sou um pecador, que eu estou errado, que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Por isso que eu falava outro dia que nós precisamos nos conhecer, né? Na última palestra nós falamos, eu preciso me conhecer, porque se eu não me conheço, eu não tenho consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou fazendo errado. Então, quando constata o seu orgulho, quer dizer, quando a gente vê que tem pecados, a gente é orgulhoso, a dureza do nosso coração, que às vezes eu sou meio duro de coração em casa, sou egoísta, eu só quero as coisas para mim. Quando começo a chorar, quando começa a chorar sinceramente suas faltas, né? Quer dizer, quando a gente começa a chorar sinceramente as nossas faltas, rapidamente a gente recebe uma graça e consolação de paz. Quer dizer, quando a gente vai tirando essa dureza do coração, esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, e a gente se arrepende de tudo isso e fala, putz, eu não quero mais errar, não quero mais pecar. Essa lágrima vale muito para Deus, né? E não é fácil fazer a vida inteira, nós vamos lutar com isso aqui. São Paulo dizia que nós temos dentro de nós o homem velho, o homem novo, que puxa para cima, e o homem velho que puxa para baixo. Então, nós estamos todo dia lutando, querendo esse homem velho e o homem novo que luta dentro de nós, né? Que são o egoísmo, tudo isso que eu falava, né? Então, o verdadeiro arrependimento, essa lágrima, esse verdadeiro arrependimento dessa lágrima, faz com que eu me jogue aos pés de Cristo, de Deus, para invocar sua misericórdia. Então, por isso que eu tenho que rezar, pedir que Deus tire isso de mim, que eu seja mais amigo, que eu seja menos orgulhoso, que eu seja mais... Falava outro dia da humildade, né? Que eu seja mais humilde. Mas como é que eu vou ser mais humilde se eu não sei o que eu sou, né? Não tardo... Então, quer dizer, quando esse arrependimento é verdadeiro, eu não tardo, então, a experimentar o perdão e a ternura de Deus.
Então nós vamos vendo que que nós vamos sendo pessoas mais felizes, né? Também falava nas outras aulas que nós precisamos ser felizes. O único fim nosso na Terra é ser feliz, né? Então, se eu vou tirando essas coisas, essas podridões dentro de mim, eu vou sendo uma pessoa mais feliz, né? Então, as lágrimas de arrependimento purificam e libertam o coração. Então, quando eu estou arrependido realmente, vai me purificando o meu coração, né? Vai purificando, e aí nós vamos sendo pessoas mais soltas, mais livres. Pessoa livre não é aquela que faz o que quer. Pessoa livre é aquela que faz a verdade, está próximo mais de Deus, né? Então, aquela pecadora do Evangelho que se jogou aos pés de Jesus, pedindo que Jesus perdoasse ela, recebeu uma consolação quando o Senhor lhe disse: perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Por isso que a igreja tem o sacramento da confissão, né? O sacramento da penitência, é o mesmo? Penitência ou confissão é o mesmo? Para a gente se confessar, porque nós precisamos tirar isso da nossa alma. E quando a gente se confessa, a gente sai leve. A gente sai outra pessoa, fala assim, puta, aquilo eu arranquei de mim. E o padre fala, fulano, Sérgio, sei lá, fulano de tal, faça isso, tal, mas tudo bem, vai em paz e Jesus te perdoa, né? Deus está te perdoando. Então, a melhor coisa do mundo é quando Deus nos perdoa, né? Agora, se a gente fica com isso dentro e fala, não, eu me confesso sozinho, eu converso com Deus, tal. O juízo próprio é mau conselheiro, né? Eu fico achando que eu sou bom, então eu não vejo meus defeitos. O duro é chegar na frente do sacerdote e falar, eu sou assim, eu pequei, eu fiz errado, eu magoei minha esposa, eu fiz coisa errada, sei lá, o que for, o pecado que for, né? Porque não tem que ter medo dos sacerdotes, porque eles já ouviram de todos os pecados, todos. A gente já conhece todos. O ser humano é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, né? Então, quem chora seu pecado, aquele que chora o pecado de arrependimento, é maior do que quem ressuscita os mortos, diziam os padres do deserto. Os padres monges e freiras do Egito, Santo Antão foi um padre do deserto, né? Então, quem chora o seu pecado é maior do que fazer um milagre de ressuscitar um morto, por exemplo. Porque para Deus é o que vale. O que vale para Deus é quando a gente está arrependido do que nós fizemos de errado. E aí vamos lá pedir o perdão, porque somos humildes, né? Por isso que eu falava de humildade. Por isso que essas são as bem-aventuranças. Eu falava, uma vai dependendo da outra, né? Então, eles comparam, os padres do deserto, eles comparam as lágrimas a um novo batismo, uma nova vida, o qual o coração é lavado pelas suas faltas, né? Vai lavando os corações, né? Depois, elas lavam o coração, essas lágrimas, purificam os membros, curam a alma do doente. Então, quando a gente é arrependido, vai lavando a nossa alma, tirando aquela poeira que vai ficando. Imagina uma pessoa que fica anos sem confessar. Tudo bem, eu estou falando do lado da Igreja Católica, né? Quem é católico, quer dizer, precisa confessar. Não dá para confessar uma vez por ano. A gente almoça todo dia, a gente alimenta o corpo 3 vezes por dia. Toma café da manhã, almoça, tal. Só que a alma não dá para ficar um ano sem alimento, sem dar uma limpada nela. Toma banho todo dia, que precisa lavar o corpo. Mas e a alma? Precisamos lavar ela, porque senão ela vai empoeirando, vai formando teias de aranha, vai enrijecendo, né? Sabe aquele terreno que tem perto da casa da Rita, tem um terreno lá, que quando eu vou lá, eu vejo que está cheio de mato, e a Rita fala, nossa, quanto mato, cria rato, barata, um monte de coisa lá. Então, quer dizer, assim, se a gente não vai cuidando da nossa alma, se a gente não passa uma máquina para cortar aquele mato vai crescendo, e depois cria um monte de bichos lá. Assim também é a nossa alma. Se a gente não cuida do terreno, se não cuida do terreno, vai criando bichos. E depois pode morder a gente, né? Esse bicho pode atacar a gente com veneno ainda. Então, as lágrimas obtêm a consolação de experimentar a infinita misericórdia de Deus. Então, essas lágrimas de arrependimento é a infinita misericórdia de Deus que vem
da sua ternura de pai, que acolhe como aquele filho pródigo da passagem do Evangelho, né? Que foi embora, perdeu tudo, gastou com prostitutas, gastou todo o dinheiro do pai. Quando ele voltou, o que o pai fez? Aceitou ele de volta. Aceitou ele de volta. E assim que temos que ser, né? Assim é Deus conosco. Pô, eu fiz tanta besteira, será que Deus vai nos acolher, né? De sentir-se lavado e purificado, reconciliado consigo mesmo. Aí que é o gostoso do negócio. Eu sinto lavado, minha alma está purificada, está reconciliada, eu reconcilio comigo mesmo, né? Então a misericórdia de Deus será sempre maior do que o meu pecado. Por maior pecado que eu tenha, assim foi São Paulo, eu já falava, Santo Agostinho e outros santos que foram... Pedro, que negou 3 vezes Cristo, né? Foi o maior santo da igreja, né? Um dos maiores aí, o São Paulo, o Santo Agostinho e tal. Então, não importa o que nós fizemos de errado, o que importa é a gente reconciliar com Deus, né? Onde abandonou o pecado, superabundou a graça. Isso diz São Paulo em Romanos, né? Na carta aos Romanos. Quer dizer, onde abundou o pecado, onde está cheio de pecado, aí Deus pode entrar. Por isso que vem a humildade. Lembra do pobre de espírito? Quer dizer, como eu sou pobre de espírito, entra, abunda, superabunda a graça, né? Vai entrando a graça, né? Chorar o próprio pecado é uma grande graça. Então, quando eu reconheço, esse chorar o pecado é isso, reconhecer que somos pecadores, essa é a maior graça que nós podemos ter. Aí que vem a humildade, né? De reconhecer, eu fiz coisa errada, eu peço perdão, me desculpa, porque eu realmente pisei na jaca. Essa é o sentido de chorar. Então, é claro que não se mede o arrependimento apenas por critérios sensíveis. O choro de crocodilo, que eu falava, né? Ai, chorar, vai sair lágrima, que só isso não resolve. O que resolve é o arrependimento. O arrependimento consiste no reconhecimento verdadeiro das faltas e na vontade de eu melhorar, de eu emendar. Emendar quer dizer de eu procurar melhorar, ser melhor. Buscar ser imagem e semelhança de Deus, não é? Somos imagem e semelhança de Deus, porque não podemos ser melhores. Sim, o homem pode ser um diabo, mas pode ser um Deus. Depende de nós, depende do que nós queremos, né? Assim como as lágrimas de Pedro, que eu já falava, após a negação, é imenso o benefício que delas resulta, né? É preciso pedir essa graça, pedir a graça, por isso que precisa rezar. Por isso que nós precisamos rezar. Porque através da oração de petição, que tem essa oração tem de agradecimento, mas tem a oração de petição, que é pedir. Então, quando eu peço, é preciso pedir essa graça, que derrete a dureza, derrete o gelo que tem nos nossos corações, né? Essa graça de Deus vai derretendo, o nosso coração está gelado às vezes. E o que faz a graça de Deus? Vai derretendo. E aí nós vamos ter um coração mais caloroso, né, com as pessoas, né? Bom, esse é o primeiro tipo. O primeiro tipo de lágrimas é lágrimas de arrependimento. Segundo tipo de lágrima, outro tipo de choro, né? São as lágrimas da compaixão. Compadecer dos outros. São Paulo dizia, chorai junto com os que choram. Ver que as pessoas têm sofrimento na vida, né? E se a gente está próximo de Deus, a gente pode ser essa pessoa que vai junto chorar com a pessoa, né? Ajudar os outros a ver o que ele está sofrendo, a passar pelo choro, essa lágrima de compaixão que os outros, o sofrimento que os outros têm, né? Isso é compaixão, né? Reconhecer que os outros têm sofrimentos e nós precisamos estar atentos a isso, né? Quantas vezes, às vezes, nós estamos em casa e posso falar aqui exemplo do meu exemplo, que muitas vezes eu estava junto com a Regina e não via que ela estava com depressão, por exemplo. Quer dizer, a gente tem que perceber isso, não é possível eu estar dormindo junto com ela e não sei que ela está mal. Então, cair a ficha, né? Às vezes,
A gente, teoricamente, reza muito, mas na prática a gente não enxerga o que precisa enxergar, né? Então, deixar-se comover e tocar pelo sofrimento do outro, o quanto as outras pessoas sofrem, procurar saber, ligar para as pessoas, procurar ser amigo dos outros, né? De um modo que efetivamente nos leve a cuidar das pessoas. Também nos traz uma graça de consolação também, de consolar o que os outros sofrem, né? Agora, como é que nós vamos fazer tudo isso se nós somos vazios de Deus, né? É muito difícil uma pessoa que está longe de Deus fazer isso que nós estamos falando aqui, né? Então, por isso que eu preciso buscar Deus todo dia, né? E falava nas primeiras aulas, nossa formação não termina nunca, por quê? Porque precisa todo dia precisa tá lendo, tá estudando, tá vendo o Evangelho, né? E a compaixão faz nascer em nós a alegria de amar gratuitamente. Eu amo porque eu quero. Eu não faço isso para depois, eu estou te fazendo um favor, agora você está me devolvendo o outro, hein? Você vai me devolver. Quer dizer, eu não tenho, a compaixão faz em nós essa alegria de amar gratuitamente, né? É maior felicidade dar do que receber, não é? Todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso. Mas vai fazer isso no dia a dia? Uma pessoa que está longe de Deus? Não faz, é difícil. Agora, as pessoas que têm Deus no coração enxergam no outro, o outro Deus, né? Porque não é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. Mas para fazer isso não é fácil, né? Não é coisa de santos mesmo. Né? Mas por que não podemos lutar por ser santos, né? Também podemos, né? Com grande frequência, é consolando os outros que somos nós mesmos consolados. Então, como é que eu vou consolar os outros se eu não consigo nem me consolar a mim mesmo, né? Então, por isso que eu preciso ter essa ajuda de Deus, que Deus me dê essa força para poder ajudar a consolar as pessoas, né? Então, consolar aquela oração de São Francisco, né? Consolado que ser consolado, não é? Como é que é, bem? É alguma coisa assim. Amar que ser amado, consolar que ser consolado, né? É dando que se recebe. Não, a oração de Francisco é exatamente isso daqui, ó, essa bem-aventurança, acho que é. E com grande frequência, quer dizer, os santos não choram por si mesmos, né? Eles choram pelos outros. Choram porque vê o sofrimento dos outros. Não choram porque eu sofro. O santo ele não chora porque ele sofre. Ele chora porque os outros sofrem. E aí porque enxerga Deus nos outros, né? Porque Deus não é suficientemente amado pelos outros. Então, quando a gente vê tanta gente fazendo besteira por aí, e nós também podemos fazer, né? Fazemos também muitas vezes. Então, os santos não choram por mim, eu choro pelos outros, né? Nós devemos chorar pelos outros. Muitas lágrimas correram dos meus olhos, isso é um salmo que diz, Salmo 118, muitas lágrimas correram dos meus olhos por não ver observada a vossa lei, a lei de Deus, né? Quer dizer, quando eu não observo a lei de Deus, a gente precisa chorar mesmo, porque dá dó das pessoas que não observam a lei de Deus, né? Que não seguem os mandamentos, né? Então, essas lágrimas já contêm certo consolo, pois são a expressão de um amor puríssimo. O amor de Deus, né? Essas lágrimas de consolo já são a expressão de um amor puríssimo de Deus, né? Então, essa é a segunda, seria a lágrimas da compaixão, né? De ver que os outros sofrem e que eu preciso ajudar os outros a eliminar esse sofrimento, né? Depois vem, em terceiro, vem a lágrima Renata, aceita a Valéria que caiu, parece. As lágrimas que nascem, a terceira lágrima, as lágrimas que nascem da aflição e do sofrimento. Quer dizer, quantas pessoas sofrem, né? E têm aflições, né? Na vida. Na Epístola aos Coríntios, São Paulo dizia, São Paulo agradece a Deus pela consolação recebida após um período de tribulação. Se nós estudarmos um pouco
a vida de São Paulo é sofrimento, é tribulação a vida inteira. Tanto é que morreu crucificado, morreu decapitado, tudo que Cristo passou, ele passou e, bom, enfim, a vida dele foi só tribulação. E ele agradece a Deus pela consolação recebida após. Então, quer dizer, sofre e agradece pela consolação recebida por Deus, né? Não é fácil fazer isso, por isso que os santos, né? Agora, nós não podemos aprender um pouco dos santos, né? Para ser um pouco melhores, né? Ele confere a Deus um dos mais belos títulos que encontramos na Sagrada Escritura, São Paulo. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. As misericórdias, já falava da última palestra, que a miséria do coração, né? Nós temos muitas misérias no nosso coração. Aí vem a palavra misericórdia, né, que eu já tinha falado. Então, é Pai Deus sabe que nós temos essas misérias no coração. Então, ele é Pai dessas misérias que temos dentro do coração nosso, da nossa alma. E Deus de toda consolação, né? E consola nós de tudo. E a tribulação, que são aquelas situações desagradáveis, aflição, adversidades, problemas, todos os problemas que nós temos na vida são as tribulações, nos faz ter a medida dos nossos limites, né? E nos leva a nos apoiar, e nos convida a nos apoiar não só em Deus, não só em nós, quer dizer, não só em nós, não em nós, mas em Deus somente. Então, quer dizer, temos que saber apoiar em Deus. Se a gente apoiar em nós, vai por água abaixo, né? Então, na passagem de Coríntios também, São Paulo dizia: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. Olha só, tudo aqui são essas bem-aventuranças, né? Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Então, assim como Deus nos consola, aqui está, com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os outros que estão nas angústias, né, da vida. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Então, quanto mais amor eu tenho em Cristo, mais eu sou consolado por Ele, mais eu sou feliz, eu menos sofro, quer dizer, eu sofro menos. Senão a gente vive sofrendo, porque as tribulações vão aparecer todos os dias, todos. Ainda mais agora com a pandemia, né? Sofre mais ainda. Bom, libertado e consolado por Deus, Paulo experimenta que essa consolação lhe confere a capacidade de consolar os outros. Então, quando eu sou libertado e consolado por Deus, eu posso eu ter essa capacidade de consolar os outros. Os filhos, a esposa, o marido, os amigos, os parentes, os outros em qualquer tribulação que venha a existir. Porque eu estou ligado, eu estou querendo ajudar as pessoas a sofrer menos, né? Mas sem interesse nenhum, porque eu quero ver o bem dos outros. Essa é uma pessoa que procura Deus, né? Tudo que ele atravessava, seja a tribulação ou a consolação, não é só para ele mesmo, mas também para os outros. Assim era São Paulo, né? Tudo que ele atravessava, qualquer coisa, consolação ou tribulação, não era para ele, mas para os outros. Assim que nós temos que ser, né? A experiência da tribulação, dos pepinos da vida, vamos dizer, a experiência das cruzes, tribulação, vamos falar em cruzes. Essa experiência das cruzes nos permite compreender e reconfortar os outros em suas dificuldades. Quando a gente aprende a carregar a nossa cruz, a gente sabe quanto pesa a cruz para os outros. Isso quer dizer, a experiência dessa tribulação nos permite compreender e confortar os outros em suas dificuldades. Então, por isso que nós temos que nós temos que saber passar por carregar essas cruzes. Porque senão a gente nunca carrega.
A gente quer só moleza, só no bem bom, só conforto, só prazer, só não sei o quê. Não é essa, a vida não é essa. Apesar que nós precisamos ter esses momentos, né? E temos que buscar esses momentos, porque faz parte da vida humana também, né? E Deus também quer isso de nós, não só ficar tribulando. Bom, vamos passar que já está terminando aí. Somente aquele que passou pelo sofrimento pode compreender e consolar os outros. Somente quem passa pelo sofrimento. A mulher que dá a luz, só ela sabe quanto que é ter um filho, né? O homem não sabe, mas a, a, a mulher que tem que dar luz, sim, né? Sabe o que é a dor, né? Se Deus nos permite que passemos por tempos dolorosos, é para que percebamos, sim, os nossos limites e pobrezas que nós temos dentro de nós. Mas ainda mais para ajudar a compreender os outros, a não mais julgá-los a partir do exterior só, ficar vendo o lado exterior e não saber o que tem por dentro das pessoas, né? Aí fica julgando, né? Falando mal dos outros. E não ajuda, porque a gente só vê defeito, né? A gente só vê o cisco no olho do outro, né? Bom, então, para mim, vou dar uma adiantada aqui, que tem mais coisas, mas eu vou tentar dar uma resumida. Buscar em Deus, onde nós vamos buscar toda essa força, essa consolação? Aonde? Sozinho não consigo. Vou buscar em Deus. Então, buscar em Deus a consolação. Às vezes não recebemos a consolação divina porque buscamos em demasia a consolação nossa. Eu procuro ser eu, o bonzão, o gostosão, eu tenho que ser o primeiro da fila, o primeiro a falar, o último a falar, Bom, queremos ser sempre os melhores, não é? Então, por isso que nós não recebemos a consolação de Deus, porque nós queremos a consolação em demasia, a consolação dos homens. E queremos ser visto bem pelos outros, né? Então, com frequência, encontramos na Escritura a ideia de que somente Deus é o verdadeiro refúgio e conforto de quem passa por uma tribulação. Somente Deus. Os homens, não. Não adianta buscar consolação nas pessoas, porque amanhã a pessoa dá uns 5 minutos nela e vira tudo, né? Fala, puta, eu não esperava isso da pessoa, fulano, estou decepcionado, porque as pessoas decepcionam. Deus não, Deus nunca. Porque vós sois o refúgio para o fraco, refúgio para o pobre na tribulação. Isaías, né? Fala isso. Então, Deus permite, em certas ocasiões, que não encontremos apoio junto aos outros, para que Deus mesmo seja o nosso conforto, né? Então, não temos, às vezes, não encontramos, às vezes, apoio nas pessoas, por quê? Porque o grande apoio é Deus. É o único apoio verdadeiro. Então, na tribulação, às vezes, é preciso calar-se, perseverar na oração. Não é fácil, às vezes dá vontade de jogar tudo fora. Fala, não, eu não aguento mais, eu vou parar por aqui, que é muito difícil. Tem que ir na missa, você gosta de rezar o terço, falar confissão, falar com o padre. Pô, é chato para burro, não é? É chato, mas só que dá eficiência na vida, né? Vamos falar em termos empresariais, aumenta o lucro, dá mais lucro na nossa vida, né? Dá mais EBITDA, quer dizer, EBITDA é o resultado do lucro da companhia, né? Esse é aquilo que nós temos que pensar, o EBITDA da minha alma, quer dizer, quanto que é o lucro que eu estou tendo com Deus, né? Bom, mais do que chorar sobre os outros, às vezes no ombro de Deus que devemos chorar. Não devemos chorar junto com a esposa, com as famílias, com a mãe, perto do pai, sei lá, tudo isso e tal. Mas o grande choro que nós devemos fazer é chorar no ombro de Deus. Isso sim. Então, Deus pode nos conceder o dom da consolação por meio das pessoas que colocam à nossa volta, ao nosso caminho. Mas, às vezes, Ele se encarrega de fazê-la por si só. Muitas vezes, Ele se encarrega de fazer por Ele, né? E a gente fica procurando, às vezes, nas pessoas. Mas tudo bem, às vezes as pessoas podem também nos ajudar. E devem, né? E nós devemos ajudar também. A consolação é por si só uma obra do Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo, por isso que temos que Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o sinal do cristão, né? O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, né?
o amor entre Jesus e Deus Pai, Deus Filho, é o Espírito Santo que é o amor, né? Então, que é o grande desconhecido, diz São José Maria, fala que era o grande desconhecido, porque a gente só fala do Pai e do Filho, tem a visão do Pai e do Filho, mas o Espírito Santo ainda não fala, né? E é ele que vai dando as graças durante os nossos dias, né? Então, a última parte, tornar-nos consoladores dos outros. Como eu vou tornar consolador? Tendo Deus, né? Tendo Deus, buscando consolação em Deus. Quando eu busco a consolação em Deus, eu consigo tornar-me consolador. Eu consigo consolar os outros. Então, somos convidados a receber de Deus, esse conforto que Ele nos quer dar. Nós somos convidados todos os dias. Deus fala, pelo amor de Deus, venha! Venha que eu preciso de vocês, fulano. Mas esse conforto não é só para nós mesmos. É também para os que nos tornemos consoladores de todos aqueles que têm necessidade, principalmente na família, né? Começa na família. A grande necessidade de consolação no mundo de hoje, uma vez que são muitos sofrimentos, né? A gente vê sofrimento de toda hora, não é? Se liga a televisão, é sofrimento todo dia, todo minuto. Então, a grande necessidade da gente consolar o mundo, né? Então, Deus conta conosco, né? Para ser consoladores aí. Deus conta conosco. Esperei em vão quem tivesse compaixão de mim, quem me consolasse e não encontrei, diz o Salmo, né? Deus falando para nós, esperei em vão que alguém tivesse compaixão de mim, quem me consolasse, mas eu não encontrei ninguém. Muitas vezes é assim que Deus fica, né? Esperando-nos e a gente está correndo atrás das nossas coisas e tempo para Deus, a gente fala, não tenho tempo, né? Não tenho tempo porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas a coisa mais importante da vida é Ele, né? Terminando já, as últimas duas, três frases o Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido, né? Isso é Isaías também que diz. Então, Deus me deu a língua de um discípulo para que eu possa confortar os outros, né? Se vivermos plenamente as bem-aventuranças, seremos capazes de nos tornar consoladores dos corações partidos que os outros têm. Que as pessoas, eu também tenho coração partido. Às vezes alguém precisa me consolar também, por isso que eu preciso buscar essa consolação dentro da igreja, né? Eu tenho que buscar toda hora. É mais urgente do que nunca, para terminar, é mais urgente do que nunca empregá-la. Mas para fazer isso é preciso ter um coração de pobre. Então é mais urgente para ser consolador, né? Empregar essas bem-aventuranças. É muito urgente fazer isso. Mas aí volta para aquela primeira aula. Mas para fazer tudo isso, eu preciso ser humilde, né? Eu preciso ser humilde. Senão, eu não consigo. Como é que eu... Espera aí que aqui... Não estou vendo ninguém aí. Agora estou. Bom, é isso. E aí, tudo bem? Consegui passar alguma informação aí? Acho que sim, né?